Pronto, ok, a reunião já está sendo gravada com consentimento de todas e todos que estão presentes na oficina. Gente, eu vou apresentar de modo geral o projeto, porque muita gente acaba vindo para as oficinas, mas nem todo mundo tem conhecimento do nosso projeto de extensão. Então, a oficina de hoje é oriunda de algumas atividades do projeto de extensão Planejamento e Desenvolvimento Urbano Sustentável versus Direito à Cidade. Esse projeto está ligado ao curso de Geografia da Universidade Federal da Paraíba. Ele está ligado mais diretamente ao Grupo de Estudos Urbanos, que integra o Laboratório de Estudos Urbanos do Departamento de Geociências, e também está ligado ao Laboratório de Cartografia Social, Gênero e Território, do mesmo departamento. O professor Alexandre Sabino, como é o professor coordenador do projeto, e eu atuo como aluno bolsista da extensão, e outros alunos também da graduação e da pós-graduação fazem parte desse projeto. Além de outros professores colaboradores, como a professora Araci, que ainda não está na reunião, mas acredito que logo mais ela vai estar entrando. Esse projeto ele surge, dentre outras coisas, a partir de ações exitosas de um outro projeto de extensão, intitulado Diálogos e Práticas pelo Direito à Cidade. Esse projeto ele ocorreu no ano passado, foi coordenado pela professora Doralice, que também é do Departamento de Geociências. O professor Alexandre Sabino participou como professor colaborador, eu também participei como aluno bolsista, o professor Rafael, que está aqui, também participou como professor colaborador. E dentro dessa perspectiva do direito à cidade, o professor Alexandre esse ano trouxe uma nova proposta, agora ele coordenando o projeto, mas ligando o direito à cidade ao planejamento urbano e a grandes projetos urbanos que tendem a acontecer na cidade de João Pessoa. E aí, nesse sentido, o nosso projeto ele se justifica pela necessidade de se discutir grandes intervenções urbanas que tendem a acontecer na cidade de João Pessoa a partir da aprovação do chamado Plano de Ação João Pessoa Sustentável. Esse plano de ação ele foi aprovado no ano de 2014 e ele, segundo as suas propostas, tende não apenas a reestruturar alguns espaços da cidade de João Pessoa, mas também remover, de modo forçado, uma série de famílias do chamado Complexo Beira-Rio. Esse Complexo Beira-Rio nada mais é do que um conjunto de 8 comunidades que agrega diversas famílias que tendem a ser removidas de maneira forçada em função da construção de um parque linear, que é um dos grandes projetos que eles tendem a desenvolver nesse plano de ação João Pessoa Sustentável. E aí, por isso, dentre alguns objetivos do nosso projeto, um objetivo principal é o fomento de um debate crítico e analítico acerca das grandes intervenções oriundas desse projeto das comunidades que são potencialmente afetadas por esse plano de ação João Pessoa Sustentável. E além desse debate, a gente está tentando desenvolver, a médio e longo prazo, um planejamento urbano, popular e participativo que sirva de um contraprojeto, um contraplanejamento frente a tudo isso que está sendo imposto pela Prefeitura de João Pessoa e por esse plano de ação João Pessoa Sustentável. Dentre as nossas atividades da extensão que desenvolvemos ao longo desses meses, durante esse ano agora de 2020, uma delas foi essa série de oficinas que o professor Alexandre mencionou no início, e aí essa de hoje faz parte de uma dessas nossas atividades. Hoje a gente vai discutir, numa perspectiva mais ambiental, das políticas urbanas, ligadas a essa perspectiva da sustentabilidade, do desenvolvimento sustentável, essas palavras que parecem ser uma coisa, mas às vezes são outras, conceitos que muitas vezes podem esconder uma série de outras coisas, como a especulação imobiliária, a valorização do solo urbano, gentrificação, higienização social, dentre outras coisas mais que as palestrantes tendem a falar ao longo da oficina. Então, rapidamente, só para finalizar a minha fala, eu vou fazer a apresentação das duas palestrantes e aí eu vou passar a palavra. Deixa eu só utilizar aqui a minha colinha. As mediadoras hoje são a Luciana Nicolau Ferrara, professora da Universidade Federal do ABC, coordenadora do LEPUR, Laboratório de Estudos e Projetos Urbanos e Regionais, e pesquisadora do LabJuta, Laboratório de Justiça Territorial, e do Observatório de Remoções da FAUSP e Universidade Federal do ABC, e a Thalita Anzei Gonçalves, engenheira ambiental e urbana, doutoranda em Planejamento e Gestão do Território na Universidade Federal do ABC e na Universidade Federal do ABC, e também pesquisadora do LabJuta e do Observatório de Remoções da FAUSP e da Universidade Federal do ABC. Ao final da fala das nossas duas palestrantes, o professor Alexandre Sabino retorna também
contextualizando as discussões que serão aqui postas na perspectiva também do Plano de Ação João Pessoa Sustentável e da nossa realidade aqui na cidade de João Pessoa, tá bem? Agora eu vou passar a fala para a professora Luciana. Agradecemos a participação desde já. Eu que agradeço, José Neto. Muito obrigada, professor Alexandre, a toda a equipe do projeto que nos contactou. E para a gente é sempre muito importante, né, travar o diálogo, estabelecer essa conversa com outros processos, né, de pesquisa e de extensão que tem essa perspectiva, né, da justiça territorial, da justiça social. Eu queria inicialmente agradecer bastante. Final de ano, já está todo mundo bem cansado de tela, então todo mundo que está aqui é porque realmente está muito afim de discutir, está muito engajado no tema, né? Então isso é uma coisa muito, muito bacana e que a gente, de fato, precisa valorizar essa energia. Só um pequeno ajuste aí na minha apresentação, eu não faço parte da pesquisa do Observatório de Remoções, todo o resto está super certo, mas a Thalita, que está participando desse projeto, ela vai falar um pouquinho dele, né? Então, só para contextualizar vocês, eu sou arquiteto urbanista de formação e eu estou na UFABC desde 2015 e eu atuo na graduação no bacharelado em planejamento territorial, que é uma graduação nova no Brasil, né? A gente tem uma graduação em urbanismo em Salvador, e o nosso curso ele não é estritamente de urbanismo, ele é de planejamento territorial, então ele também abrange questões ambientais, rurais, uma noção de território abrangente, né? Não só o território urbano, apesar da centralidade, né, do urbano na transformação aí do espaço. E aí, esses dois laboratórios que eu trabalho, o LabJuta, ele tem uma forte relação de construção de conhecimento conjunta a partir da extensão com os movimentos sociais, com processos de transformação da cidade, de resistência. Então, pensa isso, trabalha isso do ponto de vista teórico-empírico. E o LEPUR, que é o outro laboratório que eu também colaboro, tem uma perspectiva de análise das políticas públicas, né? Então, são visões que se complementam, se articulam. Então, vamos lá. José, se você puder me avisar quando estiver faltando uns 5 minutinhos, eu combinei de falar 20 no máximo aqui, para não me estender tanto, né? Bom, então, quando a gente está falando desses termos, né, que vocês já colocaram também, sustentabilidade, desenvolvimento urbano sustentável, né? Se a gente abrir qualquer projeto hoje de intervenção, de qualquer tipo, né, no território urbano, ou qualquer legislação, não vai faltar a palavra sustentável, né? Essa é uma palavra que já está bastante difundida, ela foi cunhada no final da década de 80, mas ela passa a ter uma importância na agenda internacional, principalmente a partir dos anos 90, e ela tem uma construção, né? Se a gente falar hoje, quem é contra o meio ambiente, né? Quem é contra o desenvolvimento sustentável? Tem alguns malucos aí que são, que são a favor do desmatamento da Amazônia, enfim, coisas do tipo, né? Mas não é o geral. Pessoas de bom senso e que têm uma preocupação com a qualidade de vida, não é mais difícil se contrapor a essa agenda, porque de fato ela vem com uma construção de narrativa, de ideia muito positiva, né? Então, ela se contrapõe a uma ideia de uma urbanização, de uma cidade que se construiu muito em função da indústria, e, portanto, ela degradou bastante o ambiente, poluiu os rios, foi intensiva no uso das propriedades, no desmatamento e tudo mais, né? Então, chegou no momento, os países do chamado capitalismo avançado, que hoje é chamado norte global, começa a questionar esse modelo e fazer uma nova proposta, né? Qual que é essa nova proposta? É a proposta do desenvolvimento sustentável, né? Então, ela vai vamos dizer, afetar a raiz, cortar pela raiz os processos que geram a degradação ambiental, que geram a desigualdade social dentro do sistema capitalista que a gente vive? Não. Ele vai ser um projeto muito mais conciliador de um desenvolvimento econômico combinado a toda uma ideia de projetos, inovações tecnológicas e intervenções, inclusive urbanas, que visam a minimização dos impactos ambientais, né?
Então, essa ideia é uma ideia bastante sedutora, é uma ideia que vai ser apropriada, né, por vários setores econômicos capitalistas que vão achar nessa narrativa uma visão bastante positiva de dizer, olha, a gente está trabalhando, né, com novas tecnologias que minimizam geração de poluição, que são menos impactantes, né, que são mais includentes, socialmente, inclusive, pelo menos no discurso, né? Porém, essa aparente, vamos dizer, aparente consenso, né, de que vai ser bom para todo mundo, que o desenvolvimento sustentável vai garantir as futuras gerações, na prática, se a gente for ver, né, desde a década de 90 até hoje, o termo se difunde bastante, você tem vários projetos que vão se cunhar, se basear nele, mas, na verdade, as desigualdades continuam acontecendo, né? Você não tem a superação da desigualdade de renda, da reprodução dos espaços de moradia precária na cidade, né? Que colocam a grande parte da população numa condição de vida muito precária. Então, essa ideia da sustentabilidade, ela começa a ser contraposta por um outro movimento, que é o movimento por justiça ambiental. Ele começa nos Estados Unidos, também ali no final da década de 80, e ele vai mostrar o quê? Que os impactos ambientais, eles não afetam todo mundo da mesma maneira. Não afetam todas as classes sociais, nem todos os lugares da mesma forma. Quer dizer, o impacto ambiental negativo, desculpa, ele afeta as classes sociais mais baixas, né? De uma forma muito mais intensa. Então, isso também se expressa territorialmente, né? Grupos que moram, por exemplo, perto de aterros sanitários ou de lixões, né? Grupos que são afetados por poluição industrial, e no nosso caso aqui eu vou trazer outros exemplos. Então, de fato, essa agenda da sustentabilidade, ela começa a ser questionada a partir de uma crítica social mais forte, na verdade, vendo que os problemas da urbanização, né, se eles fossem tratados com a forma como eles estavam sendo tratados nessa agenda da sustentabilidade, não estava resultando num ganho socialmente mais distribuído, né? Então, a gente vai ver, por exemplo, então, todo esse contexto, né, só para fechar essa ideia introdutória da sustentabilidade, dessa ideia conciliadora, ela vem muito no bojo de um avanço de uma política neoliberal, de um Estado neoliberal. Então, isso vem combinado também, né, com toda uma narrativa que vai se construir da necessidade de redução da ação do Estado, né, de que as empresas são mais efetivas do que o poder público, né, são mais eficientes e, portanto, todos os projetos de privatização vão avançar bastante, né, e todos eles vão se autodenominar sustentáveis, né. E isso entra na agenda urbana também de uma forma contraditória, porque, de um ponto de vista, ela pode representar um avanço, né, de pensar uma nova forma da produção e da construção da cidade ser mais harmônica com espaços naturais, com qualidade de vida e tudo mais, mas, por outro lado, ela acaba também sendo usada, vamos dizer, instrumentalizada e usada numa lógica que acaba, muitas vezes, reproduzindo as desigualdades, né? Então, eu queria mostrar aqui para vocês, será que eu consigo compartilhar umas imagens? Vamos ver se eu consigo aqui. Sim. Só um segundinho. Então, essa agenda do desenvolvimento urbano sustentável vai ser muito forte, né? Ele vai estar presente nas nossas legislações, nos projetos urbanos, mas o que eu queria deixar claro para vocês é que existe uma tensão e uma disputa no próprio sentido que a sustentabilidade vai assumir, porque ela é um conceito, ela é uma noção tão ampla, tão genérica, que ela pode ser tanto útil, né, para projetos como esses que vocês estão pesquisando, e que, na verdade, não reconhecem a necessidade de permanência dos territórios populares, né? Quer dizer, um parque linear é melhor por que ele é melhor, né? Isso não faz sentido, quer dizer, existe toda uma contraposição
do direito à moradia, quando se atua dessa forma, né? Então, ele pode ser tanto usado dessa forma, como também ser problematizado, ser criticado, né? E a gente pensar que, na verdade, a questão ambiental urbana, ela é uma questão que só vai melhorar, né, se a condição de vida da população mais pobre também melhorar. Então, ela tem muito a ver com a condição de vida na cidade. E a condição de vida na cidade passa por muitas coisas, né? Passa pelo espaço que a gente mora, o deslocamento que a gente faz da casa ao trabalho, o tempo que isso leva, né? A qualidade do nosso bairro, o nosso acesso à infraestrutura, a nossa própria saúde, né? Então, agora na pandemia, todos esses temas estão sendo muito debatidos, né? Então, falando a partir de São Paulo, eu trago sempre essas 4 imagens aqui, inclusive uso ela bastante em aula, porque ela mostra um pouco essa tensão, né? Você tem muitos bairros centrais, ou do centro expandido, que é essa imagem da esquerda aqui em cima, onde você tem uma intensa produção imobiliária, né? Você tem condomínios fechados, loteamentos fechados, onde supostamente eles são mais distantes do centro e supostamente eles têm uma qualidade ambiental melhor, porque eles estão mais perto do verde, né? Mas você vê aqui que o acesso, são lotes enormes com mansões, piscinas, então é um preço de terreno super alto, né? Não é acessível para a grande maioria da população. E esse processo de urbanização, então, a população ela vai habitar, né, espaços que são menos valorizados ou que são mais acessíveis para a condição de renda delas, né? Sejam espaços periféricos, como esse daqui de baixo, que é lá em São Bernardo, não é São Paulo, mas é pertinho da represa Bilis, então você tem uma tensão maior, um conflito entre a necessidade de preservar uma área que produz água e o direito à moradia, né? Ou assentamentos de favela como Paraisópolis, Heliópolis, que estão ali fronteiriços a bairros muito ricos, né? Então, você tem um processo de precariedade que se espalha pela cidade inteira. Então, quando a gente está falando da questão ambiental, a gente está falando, na verdade, da condição de vida, né? Quando a gente fala qualidade ambiental na cidade, ela não é só o parque, não é só a área verde, não é só o acesso a um rio limpo, né? Quem nos dera que nossos rios fossem limpos, né? Que os esgotos fossem tratados. Isso faz parte, mas não se reduz a isso, né? A gente tem que pensar que a produção da cidade como um todo, né, coloca condições diferentes de qualidade de vida, né, nos espaços e onde grupos sociais com diferentes condições de renda habitam, né? Então, se a gente for olhar, aqui é um mapa da região metropolitana, né, não chega a ser exatamente um mapa, é uma imagem ilustrativa. Aqui no meio a gente tem o município de São Paulo. Esse mapa é um pouco abstrato, então eu vou ter que explicar ele um pouquinho. Essa manchinha roxinha, quanto mais escura, é onde se concentram as áreas onde você tem empregos formais, né? Essas áreas são justamente as áreas mais ricas, onde atua o mercado imobiliário, onde tem infraestrutura. As manchinhas do amarelo para o vermelho são as áreas de maior vulnerabilidade social. Então, quanto mais escuro, né, nessa gradação de vermelho, mais vulnerável, né? Então, pior condição de educação, de renda, de acesso à saúde, uma série de índices. Então, a gente vê que existem, né, vulnerabilidades aqui no centro expandido, por toda a cidade, mas existe uma concentração dessa vulnerabilidade no entorno da região metropolitana e nas áreas mais periféricas do município. Isso faz com que a população tenha que se deslocar 3, 4 horas por dia no transporte público para ir para o emprego, né? Então, isso coloca uma condição ambiental complicada para as pessoas, né? E aquela mesma manchinha roxa daquela imagem anterior, ela é convergente. Se a gente fosse sobrepor essas duas imagens, elas seriam, as manchas iam se sobrepor. Aqui, quanto mais vermelho, é uma concentração de metros quadrados caro, acima de R$7.000 o metro quadrado, né? Então, as áreas centrais aqui ao longo do Rio Pinheiros, assim como naquela outra imagem,
são áreas que concentram um valor de metro quadrado maior. E essas manchinhas roxinhas aqui, no município de São Paulo, são as áreas de ZEIS 1 e ZEIS 3. Então, são as áreas de ZEIS de favela, de assentamentos precários existentes e de cortiços, em área central, principalmente. E esse achuradinho aqui, e aí que é importante a nossa conversa aqui, são as áreas de operação urbana. Então, são as áreas onde o poder público se associa ao setor imobiliário privado para intensificar a produção imobiliária de alta renda nessas áreas. Então, a gente vê claramente que você tem, né, uma atuação do poder público junto com o interesse privado, incentivando uma maior valorização de processos de investimento, tanto de infraestrutura pelo próprio poder público, como da produção imobiliária de alta renda, né, gerando um aumento de preço, né, um aumento de preço dos imóveis e isso, consequentemente, dos aluguéis. Então, esse processo histórico, essa dificuldade do acesso à terra urbanizada, do direito à moradia, que é histórico, né, para a população pobre, para a população negra, das cidades brasileiras, ela vai se reproduzindo e essa dimensão imobiliária, ela é super importante da gente entender, porque quando esses projetos são colocados, eles são colocados muitas vezes com o interesse de ampliar a valorização, né, e gerar lucros e rendas para o próprio setor imobiliário e, mais recentemente, também para o capital financeiro, né? Então, a forma como esses projetos vão gerar rendimentos é muito importante que a gente entenda, né? E eles explicam bastante por que esses preços, então, de imóveis aumentam e por que fica tão inviável da população se manter nessas áreas, né? Quando elas não são expressamente removidas, né? Forçadamente removidas para a construção das obras, para a intervenção de infraestrutura. Tá certo? Então, aqui eu vou trazer alguns exemplos, e esses projetos, né, por exemplo, aqui a área, aqui do lado esquerdo é a área da operação urbana Água Espraiada, né? Esse branquinho aqui é esse empreendimento aqui, que chama Parque Global, ele ainda não está construído. Então, ele está bem pertinho do Rio Pinheiros, né, naquela área de valorização imobiliária que eu falei para vocês, e ele tem todo um discurso ambiental, porque esse terreno ele era um terreno contaminado, né? Porque ele recebia material de dragagem do Rio Pinheiros, que é totalmente contaminado, poluído, então ele tinha uma área contaminada, e ele tem todo um discurso de recuperação de córrego, de descontaminação do terreno, né? E de uma qualificação ambiental dentro desse grande empreendimento, que é multiuso, de shopping, de torres residenciais de alto padrão, de torres também de serviços, de comércio, mas associado a esse setor terciário. Então, a gente vê, né, pela própria imagem, como ela é voltada para uma população que não é de baixa renda, né? E esse tipo de projeto, ela vai, então, acirrando, né, essas desigualdades. Esse aqui é um outro que eu acho muito interessante, que é para ver como esse discurso da sustentabilidade, da preocupação ambiental, é apropriado pelo setor imobiliário. Esse aqui é um projeto imobiliário, no Brooklyn, também área de operação urbana, que chama O Parque. E o grande trunfo dele como negócio é a construção de um parque com vegetação de Mata Atlântica nativa, né? Então, ele se chama... Professora, licença. Oi. Só para avisar, desculpa estar interrompendo, é porque eu sei que a senhora não consegue ver apresentando, falta 5 minutos, tá bem? Tá ótimo. Então, ele tem toda uma propaganda, né, de dizer, venha morar perto da natureza dentro de São Paulo, né, e toda essa narrativa de recomposição de um trecho de floresta de Mata Atlântica no meio da cidade, né. Então, na verdade, a natureza aqui, ela aparece como mais um elemento de valorização imobiliária do empreendimento, ainda que seja uma natureza produzida, ela é uma natureza que vai ser, né, inventada nesse lugar. Esse lugar teve Mata Atlântica há muito tempo atrás, né, muitíssimo tempo atrás, e ela volta, então, com essa nova feição, né, com essa nova função, na verdade, né. Então, esse empreendimento é o parque naturalmente incomparável. Então, você tem, de um lado, essa apropriação da narrativa ambiental, né, reforçando a valorização imobiliária,
você tem, ao mesmo tempo, nos grandes projetos urbanos, do tipo operação urbana, né? Mas a gente poderia citar vários outros tipos, você tem uma intensificação do investimento público e privado em setores da cidade, né? Como eu mostrei nesse mapinha aqui, nessas áreas achuradas, né? Muitas vezes esses projetos, eu acho que faltou colocar um aqui, mas é do Parque Cidade Jardim, que de fato ele fez uma remoção de uma parte de uma favela que chama Panorama, né? Teve um monte de conflito, uma parte da favela se manteve do lado do empreendimento, e agora ele tem todo um discurso de responsabilidade social e ambiental para com essa comunidade, né? Então a gente vê como esse discurso ele é flexível, né? Ele vai se moldando, e na verdade você tem na área de operação urbana água espraiada que eu mostrei para vocês, você tem uma quantidade de remoção de favelas, eu não lembro o número de cabeça aqui, absurda, né? E uma parte super pequena disso foi resolvida dentro da própria área do projeto, né? Uma parte foi lá para longe, nas áreas de manancial, né? E uma outra grande parte está no auxílio aluguel, sem definição, sem solução definitiva para moradia, né? Então, a cidade de São Paulo ela tem essa estrutura, né, que é de uma grande área super ocupada, né? Você tem precariedades habitacionais na cidade inteira, então você tem áreas do centro expandido que concentra renda, que concentra trabalho formal, que concentra a maior escolaridade, e uma periferia que vai se construindo a partir de muita luta, né, e de uma infraestrutura que vai chegando de forma fragmentada. Então, em São Paulo, a gente tem situações como essas daqui, né, de extrema precariedade, de ausência de saneamento, né, áreas que concentram problemas de saúde pública, loteamentos populares, loteamento na beira de represa, né, áreas que você tem a construção de áreas de risco, pessoas morando em áreas de encosta, em áreas de inundação, né? Também a precariedade em área central, nos cortiços, né? O preço de morar num cortiço no centro da cidade é um aluguel altíssimo para uma condição de habitação muito, muito ruim, né? Muito, muito precário. E aí o movimento de moradia, então, vai atuar nessas frentes, né? Na frente da urbanização, na frente da qualificação ambiental e urbanística dos bairros que já existem, mas também nessa disputa de localização, né? Que são justamente as ocupações de edifícios abandonados, com dívidas de IPTU e tudo mais, e que o movimento de moradia organizado ocupa para dizer que ele tem direito a estar no centro e que esses prédios têm o potencial de serem transformados em habitação, né? E isso depende de uma política pública que em São Paulo tem momentos que avança, tem momentos que retrocede. A gente tem alguns exemplos de prédios reformados, tem um em obra agora, que é o Hotel Cambridge, que é resultado de uma luta bastante extensa de um dos movimentos de moradia da cidade, com recursos do Minha Casa Minha Vida. Mas a gente tem muito mais prédio ocupado sem a solução da política pública habitacional do que com política pública habitacional. Então, o que eu queria trazer para vocês, né, é que a cidade de São Paulo, em termos de justiça ambiental e social, ela é extremamente desigual, né? Se a gente voltar para esse mapa aqui para fechar, a gente tem uma área urbana super ocupada, concentrada, com infraestrutura. Você tem no meio dela várias áreas de precariedade e as áreas de proteção ambiental, onde, além do problema da moradia, você tem uma série de restrições, né? E aí toda essa lógica do tratamento das ocupações populares nessas áreas, muitas vezes o argumento ambiental vai servir para a remoção também, né? Então, porque você tem áreas de risco, ocupações em encostas, muitas vezes são riscos solucionáveis com questões técnicas de urbanização, contenção, drenagem, e mesmo assim as pessoas o poder público, os projetos não consideram manter as pessoas, né? Porque é área de risco. Então, é mais uma forma que vamos dizer, essa narrativa ambiental, esse argumento ambiental vai servir para remoção, né? Então, a gente tem aí, vocês veem que diferenças muito grandes do uso, né, do que seja essa sustentabilidade,
E aí eu acho que o Estado, a prefeitura, o governo, ele tem uma forte responsabilidade nisso, né, porque ele empreende os projetos junto com o setor privado, né, então, muitas vezes se contrapondo aos interesses da população, então aí se estabelecem territórios de conflito, né, e acho que essa dimensão da justiça ambiental, do direito à cidade, ela é importante justamente para reverter essa narrativa, né, e conseguir construir novas saídas, e que a Thalita aqui vai nos iluminar e tirar um pouco essa fala um pouco pessimista minha, né, mas ela vai mostrar algumas atuações aí possíveis nesses contextos. Tá bom? Eu espero ter sido clara, mas estou à disposição para o debate. Vou tentar, não necessariamente conseguir. Obrigado, Luciana. Pode tocar aqui? Pode, Thalita. Então, eu vou colocar uma apresentaçãozinha que senão eu esqueço das coisas. Peraí. Bom, meu nome é Thalita. Vocês conseguem enxergar a tela? Sim, Thalita. Bom, então vamos lá. Meu nome é Thalita, eu sou pesquisadora do LabJuta, junto com a professora Luciana. Já vi aqui a Letícia, parceira de LabJuta, a Júlia, que também é parceira do Observatório de Remoções. O LabJuta, ele tem alguns projetos, né? Um deles que a gente atua é o Observatório de Remoções, que é um pouquinho das experiências que eu vou apresentar aqui, elas se deram no âmbito do observatório, né? Que ele é formado aqui em São Paulo por 3 universidades, né, que 3 laboratórios de pesquisa, que é o LabCidade, da FAUSP, o LabJuta, da FABC, e o projeto de conflitos fundiários da Unifesp, do qual a Júlia, que está aqui com a gente, faz parte também. E ele é um projeto de pesquisação, né, que é basicamente a metodologia que a gente usa, e a metodologia que a gente tem usado bastante no âmbito do LabJuta também. O observatório ele foi criado em 2012, né, num momento que era a gestão municipal era do Gilberto Kassab, depois foi para o governo federal também, e que era um momento que estavam acontecendo muitos incêndios em favelas, né? Não sei se chegaram a ouvir falar nesse momento super trágico, e os movimentos de moradia, então, começaram a demandar da universidade e dos pesquisadores mais próximos, né, e que tinham um histórico militante, de olhar não só para cada caso, mas olhar para as dinâmicas que estavam promovendo remoções, né. E aí, então, se deu a formação do Observatório de Remoções, naquele primeiro momento, de forma voluntária ainda, e tudo mais, né. Bom, aí basicamente a gente se divide em 2 frentes. A primeira delas é o mapeamento colaborativo na escala da região metropolitana, aqui em São Paulo, e o que a gente chama de observando de perto, que é quando a gente se aproxima de determinado caso para entender melhor, porque tem certas coisas que não dá para entender do mapeamento mais amplo, né? E aí, não está como uma frente oficial, mas, na verdade, é uma forma de trabalho que é o trabalho colaborativo, né, então, sempre junto com atingidos, movimentos de moradia, e em rede, né, sobretudo as redes de atingidos. Então, tem a rede contra remoções, mais recentemente tem a campanha Despejo Zero, que são grupos que a gente vai fazendo parte de atingidos, movimentos e parceiros, né? E tem a rede nacional também, que é formada pelo LabJuta, então o LabCidade, Instituto das Cidades, mas também o LEAB, da Federal do Ceará, o Praxis, da UFMG, o LABA, da UFRJ, e o Lugar Comum, da UFBA. E aí, muito rapidamente, assim, o que a gente faz, então, é identificar processos de remoção, e mapear. Essa é a cara do nosso mapa, isso é estático, mas no site, cada pontinho que você clica vai aparecer algumas informações sobre o caso, né? E aí a gente mapeia em duas grandes categorias, que na verdade é uma miscelânea de coisas, tá? E isso é proposital também, né?
que são os processos de ameaça de remoção e os casos em que, de fato, houve remoção total ou parcial. E aí, a partir de um pouquinho do que vocês estão fazendo também, a gente tenta cruzar com algumas informações para entender quais as dinâmicas, então, que estão causando remoções, né? E aí, uma das coisas muito rápidas que a gente faz, e aí de cara nesse mapa, são os projetos de intervenção urbanística, né, os chamados PIL. Aqui em São Paulo, nesse momento, a gente tem um monte de PIL, né, e poucos de fato acontecendo, mas um monte planejados. As operações urbanas, que a professora Luciana falou um pouco mais, e as PPPs, né. Aí depois a gente tenta cruzar com outras informações, como os EIs, área de risco e tudo mais, para entender um pouquinho como esses processos se dão, né. Aí, não vou focar nisso, mas só para dar uma ordem de grandeza, a gente está falando entre janeiro de 2017 e setembro de 2020, a gente mapeou 35 mil famílias, pelo menos 35 mil famílias removidas e 204 mil ameaçadas. E a gente reforça esse pelo menos, porque a gente sabe que são dados subdimensionados, porque não tem em nenhum lugar uma base organizada sobre processos de remoção, então a gente faz uma miscelânea de dados, de fontes de dados, para conseguir chegar naquele mapa, né? Entre dados oficiais, dados de prefeitura, de parceiros, de atingidos, denúncias, e por aí vai, né? E aí, enfim, lá no site tem uma série de leituras a partir desses dados, mas só para dar uma pinceladinha aqui, entre as principais justificativas apresentadas para os processos de remoção, elas se diferem muito entre os processos em que de fato houve a remoção e em relação aos que estão ameaçados, né? Então tem algumas diferenças que a gente vai tentando sempre fazer uma leitura a cada trimestre. E aí, em relação, indo um pouquinho mais para observando de perto, a gente acompanha, né, então, alguns casos, né. Eu coloquei essa foto aqui para a gente, só para dar uma ideia, né, do que seriam essas atividades, mas eu vou tentar focar em uma que talvez dialogue, e se der tempo numa segunda, para ver se dialoga um pouco mais com a experiência que vocês estão tendo aí em relação aos parques lineares, né. Mas, por exemplo, essa foto aqui de baixo é um encontro da Rede Contra Remoções, essa aqui é uma oficina de uma área que a gente também acompanha, e que a gente teve uma vitória parcial, mas uma vitória extremamente importante ontem, depois de 3 anos, que é o caso de Campos Elíseos, onde fica o chamado Fluxo da Cracolândia. E esses dois aqui da ponta são os que eu vou tentar falar, que é a Favela da Paz e Diadema. Bom, a Favela da Paz é uma área pequenininha, relativamente pequena, que está ao lado do estádio do Corinthians. Naquela época, quando a gente começou, na verdade, ali ainda não era pelo Remoções, mas quando eu comecei a acompanhar ali, ainda não tinha o estádio, mas era um momento pré-Copa, né? É uma área da Coab, da Companhia Habitacional, aqui do município, que foi ocupada em 91, chegou a ter 380 famílias, e ela já estava, então, no percurso do Parque Linear, né, no âmbito do projeto 100 Parques para SP, que é esse aqui em verdinho, mas esse projeto estava parado. E aí, quando chega a Copa, né, foi em 2012 que de fato mudou para Itaquera, né, e era onde iria ter a abertura da Copa e tudo mais, que esse processo começa a andar de uma forma mais agressiva, né? E as famílias descobrem numa reunião que elas estavam sendo representadas já como se tivessem sido removidas, né? E ela estava demarcada como remoção total para fazer esse parque que ele vai seguindo, e inclusive ele vai seguindo todo o trecho, uma linha de um percurso de várias favelas, para além da Favela da Paz, né? Bom, aí a gente já começa, né, com uma questão de total falta de transparência, porque os moradores aparecem, e isso foi um fator marcante para a mobilização da comunidade, que foi se enxergar na apresentação oficial da prefeitura como se eles já fossem árvores, como se eles já nem existissem ali naquele local, né? Quando não, quando existia ali uma comunidade há mais de 20 anos. E a prefeitura
todo o tempo, tentava desvincular esse processo com a chegada da Copa, como um impacto direto da Copa. Mas os moradores tinham uma noção extremamente nítida de que aquilo estava vinculado com a Copa. E quando, ao mesmo tempo, eles falavam que o Parque Linear não tinha nada a ver com a Copa, eles falavam que a Operação Urbana Rio Verde Jacu, ela era um projeto estratégico para a Copa. E o Parque Linear estava dentro da Operação Urbana. Então, eles viviam sempre nessa contradição. Essa aqui é uma foto da Favela da Paz, em 2012, então ela estava na beira do córrego, com algumas casas em situação bastante complicada, né, como essas daqui que dá para ver na foto, e ela está espremida entre o córrego a linha aqui do metrô, aqui em cima. Bom, aí tinha todo um contexto que eu não vou focar, mas que depois a gente pode debater mais, mas um contexto específico de Copa do Mundo, em que a cidade ela era palco não só da Copa, mas também para todos os conflitos que se davam na cidade, né? Então era um momento em que tinha muita visibilidade do que acontecia aqui. Era um momento em que tinha muita mobilização popular, né, dos comitês populares da Copa, não só em São Paulo, mas em vários outros, e a exemplo da Vila Autódromo, que vocês comentaram, inclusive que a dona Penha, super querida, participou de uma das oficinas também, a gente começou uma mobilização para fazer um plano popular da Favela da Paz também. E a proposta, ela é bastante simples, assim, né, que era de remoção e reassentamento pelo chamado chave a chave, que era uma reivindicação que surge no Comitê de Porto Alegre, né, para as famílias, para as casas que estavam muito próximas do córrego e que estavam logo abaixo da linha de metrô, né? E também para a abertura de duas pequenas vias para a circulação ser mais facilitada, né? E os próprios moradores foram atrás de outros terrenos próximos para fazer o reassentamento pelo chave a chave e consolidar a outra parte que teria ficado e que teria condições de ficar, fazendo uma compatibilização entre parque e comunidade, né? Os moradores nem eram contra o parque, né? Mas naquele momento, né, como a Luciana estava falando, a discussão da importância, né, do parque, da preservação do meio ambiente, dos recursos hídricos, era uma questão que legitimava uma remoção muito rápida. E tanto é que quando surgiu essa proposta do Plano Popular da Favela da Paz, a prefeitura, então, logo de cara já veio com outra. Não, mas é área de risco. E, de fato, tem algumas casas que estavam em uma situação extremamente delicada e que não poderiam ficar, né? O próprio Plano Popular, feito junto com os moradores, e a partir dos moradores, ele propunha a remoção dessas famílias que estavam muito próximas do córrego. Só que as famílias estavam ali há mais de 20 anos e nunca tinha acontecido nenhum acidente. Então, qual que é a urgência dessa área de risco só agora? Então, foi todo um embate, e aí, logo depois apareceu, mas é a área contaminada, porque São Paulo tem muita área contaminada. E, de novo, mais um elemento, uma questão ambiental sendo discutida, sendo colocada para legitimar uma remoção extremamente rápida, né? O que acontece é que era, como eu falei, um momento de muita mobilização popular, e depois de muita luta, né, tem N histórias super interessantes sobre a Favela da Paz, os moradores conseguiram permanecer ali e, de certa forma, implementar a proposta do plano, mesmo que oficialmente a prefeitura tinha se colocado como seria impossível fazer o plano, mas na prática foi um pouco do que aconteceu, né? Então eles removeram em 2015, depois da Copa, em junho de 2015, essas casas que estavam mais próximas e que virou parque, e o parque, inclusive, foi apropriado pelos moradores de uma forma muito interessante. Ele é atualmente o lugar de discussão, né, lugar de festas da comunidade, do Natal, da Páscoa, e o lugar de reuniões, de assembleias, como vocês podem ver aqui, né? E o parque, ele para aqui, né? Ele estava vindo aqui, mas ele parou na Favela da Paz e ele não foi para o resto, né? Passou a Copa, passou o interesse também
pela finalização do parque. E a comunidade parou, ela foi transformada em ZEIS também, né, virou uma ZEIS 1, na nova alteração, né, e os moradores estavam super contentes. Os moradores que foram removidos, eles foram removidos de acordo com a negociação que a comunidade tinha feito, então 2 mudanças por dia, com demolição feita sem máquinas, para não prejudicar as casas que iam ficar. Os moradores iam direto para a sua casa, para o seu atendimento habitacional definitivo, que fica bem próximo dali. Então, foi toda uma negociação muito interessante. E eles estavam parados, estavam achando que estava tudo bem ali, né? Quando chega em 2017, eles descobriram, mais uma vez, numa reunião, que eles estavam ameaçados de ser removidos de novo. Dessa vez, por um corredor que estava previsto desde 2013, mas que em 2013 ele não passava pela área da comunidade, que está aqui, ele passava aqui, próximo da comunidade. Mas tem uma alteração que não foi muito bem explicada por que ela se deu e tudo mais, mas que essa alteração agora iria passar pela Comunidade da Paz e a comunidade Miguel Inácio Cury, que fica logo após a Favela da Paz aqui. E aí, de novo, os moradores falaram, mas, poxa, a gente está aqui, o parque acabou de ser construído, né, o parque foi apropriado pelas famílias, agora vem um outro projeto, e toda essa discussão, e, de novo, o caldo que se tinha ali, o histórico de resistência que se tinha ali, foi mobilizado, e os próprios moradores, dessa vez, com menor participação dos apoiadores, e aí de vários outros apoiadores que se tinham naquele momento, eles mesmos propuseram um outro traçado para o parque, que é o único trabalho que a gente, enquanto academia, teve foi desenhar isso, transformar numa imagem, na verdade, de uma forma muito simples. Então, como vocês podem ver, é uma coisa extremamente simples, usando uma rua que tinha acabado de ser feita e tudo mais, de uma forma bem mais simples do que estava previsto, né? E não passando pela comunidade. Inclusive, os moradores deram uma outra alternativa, que era passar por esse terreno aqui, que ele é vazio e ele tem dívidas de IPTU também, que teria a possibilidade de passar, né? Tudo isso para falar que essas alternativas, o caráter técnico delas, ele não necessariamente é o caráter fundamental, né? Como vocês podem ver aqui, é uma coisa extremamente simples que a gente está falando, né? Mas que ter essa possibilidade de uma alternativa popular e técnica de que é possível ser executada, apesar da sua simplicidade, ela abre portas. Naquele momento, ela abriu, né, do Plano Popular, ele abriu um diálogo junto com a prefeitura, né? E nesse momento também, né, começou a tensionar para a formação do conselho gestor, começou a tensionar para a negociação de uma alternativa que ela estava sendo construída, mas com a entrada do governo Bolsonaro, esse projeto foi paralisado. Então, até esse momento, ele está paralisado e pode voltar a qualquer momento também, né? E ficava sempre numa alternância entre esses espaços de ação autônoma, né, o espaço da luta, e o espaço institucional, quando os moradores pegam essa ferramenta, né, e o movimento de moradia também, que está ali, pega essa ferramenta para poder debater nos espaços institucionais, como o Conselho Gestor de ZEIS, né. E essa foi uma segunda ameaça de remoção que até o momento, né, os moradores conseguiram resistir, inclusive juridicamente, porque ele foi paralisado, já que não tinha um conselho gestor, a prefeitura estava pulando, né, entre aspas, todas essas etapas do processo participativo previsto no plano diretor, né. E eu acho que eu já falei muito, não sei se dá tempo de falar mais essa. Vocês que mandam, José Neto e Alexandre. Sim, Thalita, pode concluir. Vou falar rapidinho, então, que essa é uma outra experiência também de pensar ferramentas, né,
técnicas e políticas também, né, de resistência aos processos de remoção, nesse caso das comunidades da Ecovias, que são 13 comunidades que ficam no entorno da rodovia dos imigrantes, no município de Diadema. Essa rodovia, ela liga a região metropolitana com a Baixada Santista, né, e ela passa por diversos municípios, um deles é o de Diadema, e então tem essas 13 comunidades ao longo dela, né. E nas rodovias, elas têm a chamada faixa de domínio e área não edificante, que são, no caso da rodovia dos imigrantes, 45 metros de faixa de domínio e 15 metros de área não edificante, para cada lado da rodovia, né? Onde não se pode construir, é uma área que fica reservada, inclusive, para duplicação de rodovia e tal, e questões de segurança também. Mas, em algumas partes da rodovia dos imigrantes, as comunidades já existiam antes mesmo de chegar à rodovia, né? E no meados dos anos 2000, teve uma ação civil pública do Ministério Público que alegava risco e que pedia a remoção de todas essas áreas, né? Mas aí a gente questionava, mas que risco é esse que está falando, né? Porque tem área que estava muito próxima da rodovia, tinha área que estava embaixo da rodovia, tinha área que estava longe, mas estava no topo da encosta, tinha uma série de riscos que eram diferentes e que não dava para igualar eles em todos, como se fosse tudo a mesma coisa, né? Aí, em 2008, a Justiça, então, promove o congelamento, chamado congelamento das áreas, uma área que envolve mais ou menos 2.000 famílias, e você imagina isso, em 2008, quando a gente chegou lá em 2015, a questão já era completamente diferente, porque, obviamente, as famílias crescem, as pessoas têm filhos, se mudam, né, e N questões dinâmicas da vida, né. E aí, a ideia, nesse caso, então, que a gente, pensando junto com os moradores, foi, primeiro, recuperar um pouco do histórico, né, e eles tinham um histórico de luta imenso, né, toda hora, várias histórias de que eles fechavam a rodovia dos imigrantes, né, protestando, a reivindicação histórica por atendimento habitacional das famílias que estavam em situação mais complicada e tudo mais, e a ideia, então, foi, a princípio, esse daqui é uma das que a gente mais trabalhou, é o Barbosinha, que fica bem no topo da encosta e que, de fato, tinha uma situação preocupante aqui, né, porque é um peso no topinho, né, da encosta aqui, e ao mesmo tempo que aqui embaixo ficava outra, que era o Piratininga, que ficava numa parte mais baixa que a rodovia, então ela enchia, enfim, são áreas bem heterogêneas entre si. E a ideia foi, então, pensar um plano popular também para o caso dessas duas comunidades específicas, o Barbosinha e Piratininga. Mas, na prática, a gente percebeu que não necessariamente era um plano que precisava, mas sim questionar a situação do risco. Então, o que a gente fez, a partir de uma série de oficinas e reuniões, atividades, junto com os moradores, a gente construiu primeiro, né, uma leitura para entender um pouco melhor do que se tratava e quais eram as necessidades ali, e aí o mapeamento colaborativo é uma ferramenta-chave para a gente, e depois, aí tem uma série de metodologias, né, e depois a gente construiu, primeiro, um laudo qualificando o risco, que no fundo nem era uma situação tão grave de risco, e uma proposta de como minimizar o risco e compatibilizar a questão da moradia ali naquele espaço. Então, eram algumas coisas muito simples, do tipo, mudar a inclinação do telhado para jogar a água para a viela e não para o talude, né? Melhorar, porque já tinha um sistema de drenagem na própria comunidade que os moradores mesmos já tinham construído, né? Não jogar a água para o talude, algumas coisas muito simples que ao longo do tempo alguns moradores foram, inclusive, eles foram implementando nessas áreas, né? Então foi uma coisa bem interessante também. Então, assim, eu tentei colocar esses dois casos para falar que, primeiro, não tem muito receita, né? Varia muito no caso a caso, o que é possível fazer nesses casos e pensar junto nesses casos, né? Então, assim, o fundamental é pensar junto com as pessoas que conhecem
infinitamente mais que a gente que chega de fora no território, né? E que esse processo de construção, de pensar junto com as pessoas, ele é fundamental, né? Porque nesse processo a gente já vai pensando, tanto entendendo aquele território, quanto pensando alternativas, mas também discutindo sobre direitos, discutindo sobre a questão urbana, fazendo uma análise crítica junto com as pessoas, que muitas vezes não está tão nítida essa questão, né? A segunda coisa é que o caráter técnico nessa história, ele não necessariamente é fundamental, né? Porque esses processos, e a gente coloca isso, são a ferramenta que sai ao final, entre aspas, né? Porque não tem muito final, como dá para ver no caso da Favela da Paz, ela está em constante construção, e ela muda, porque o discurso público, né, o discurso do poder público que ameaça, que remove, ele também muda, e a gente tem que se adequar a isso. Então, o caráter técnico, ele não necessariamente é o fundamental, mas o uso que se faz dessas ferramentas, né? Então, o fato dos moradores conseguirem abrir um espaço de diálogo, de negociação, é importante, né? Essa alternância entre a ação autônoma e a ação institucional também foi fundamental nesses dois casos, né? A importância da articulação, né? Então, era sempre movimento, mas era também academia, morador, entidades de defesa, outras instituições, e sempre a importância dessa articulação ampla, e que, para além dessa luta pela permanência, não é só pela permanência, mas é por uma permanência qualificada. Tem uma disputa por melhores condições, mas também por construção da cidade, sobre qual cidade a gente está falando, sobre participação, né? Então, são várias coisas que entram nesse processo para a gente pensar alternativas de resistência, né? É isso, desculpa, gente, falei bastante. Nada, Thalita. Muito bom. As apresentações foram muito interessantes. Eu pedi aqui para as pessoas escreverem aqui, enquanto ainda estão, tem uma ou outra, eu vou só apresentar rapidamente, como eu disse, para a gente fazer eu posso dizer, essa mediação, um pouco do que a gente está pensando, que converge muito com o que vocês vêm trabalhando. Um dos problemas principais que nós enfrentamos aqui, quando eu concebi, fiquei pensando no projeto e tal, foi no final do ano passado, antes da pandemia, e a pandemia foi muito complicada para a gente fazer tudo assim que a gente pensou nessas atividades, como vocês colocaram aqui, de mapeamento colaborativo, reuniões nas comunidades. Então, tudo isso foi muito complicado. A gente teve que se reinventar. E esse modelo aqui, dessa própria live oficina, é um resultado dessa reinvenção. Tivemos que, com toda a dificuldade que a gente sabe que os moradores das comunidades têm para acesso à internet, então foi sempre complicado. Teve reuniões aqui que estavam, por exemplo, 3 lideranças tendo que participar de 2 reuniões e tendo um único computador na sede da associação. E eles tinham que se revezar em celular e tal. O Daniel está ainda nesse dia. Então, o que acontece? Nessas perspectivas, eu parabenizo a fala de vocês, das duas, e nesse sentido de dar um pouco dessas orientações, que a gente sabe que não existe essa fórmula, né? Como a gente sabe, cada um tem sua formação socioespacial, cada lugar tem seu histórico. As comunidades também, diferentemente, dependendo da carga histórica de luta delas, vai ser muito importante. Aí, no caso, a gente está com 8 comunidades, mas que a gente já verificou que só 2 ou 3 têm algum tipo de mobilização, organização popular. Outros estão totalmente assim, entregues, assim, não há discussão do projeto. Inclusive, ainda tem comunidades que as lideranças são ligadas à prefeitura, são funcionários da prefeitura, e que estão fazendo o contra-serviço. Estão justamente defendendo os projetos, fazendo toda... Então, existe toda uma teia de coisas para a gente pensar. Nesse sentido, né, só colocando aqui rapidamente, sem só dialogar, nós estamos trabalhando num projeto, que é um projeto
que visa discutir as ações de um contrato de empréstimo da Prefeitura de João Pessoa com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que é interessante que uma das coisas que não é vinculada é que a escolha de João Pessoa, junto com Florianópolis, Palmas, qual foi outra? Vitória, e estou lembrando, Palmas, Vitória, é uma em cada região do país, são um projeto piloto, no Brasil, né? E Goiânia. Então, são cidades de porte médio, não são metrópoles, são capitais que, segundo o BID, são capitais que têm um desenvolvimento sustentado, tanto da sua população, como também do seu meio ambiente. Então, e o principal para eles, elas têm poder de endividamento. Então, o que acontece? O BID, ele funciona de uma forma, né? Ele, como instituição econômica, ele possui uma série de acionistas, entre eles, o principal dos Estados Unidos, né, a sede dele, em Washington, né, com 30% é o principal acionista. Aí depois vem Argentina, Brasil, México e tal. E tem uma série de países também europeus, como Japão, Suécia, que também são financiadores, né, e acionistas. Cada acionista desse representa também, leva para dentro das discussões do BID as suas multinacionais. Então, o que é que acontece? Nós nos deparamos com alguma literatura com um mercado tanto de consultorias, que vão desde grandes universidades como Harvard, MIT, que trabalham com o BID e fazem projetos urbanos, e também de outras empresas multinacionais como a própria Google, a própria Microsoft, Cisco. E no caso da nossa cidade aqui, a gente tem o trabalho de duas instituições que me chamaram a atenção, que é a Saab, uma empresa militar bélica sueca, que vendeu para o Brasil, na época Lula, aqueles caças Gripen, reutilizados, né, inclusive, né? Era quase sucata para ele. E, no caso, que é responsável, a Saab tem um projeto chamado Cidades Atrativas, que está na mesma linha de cidades sustentáveis, resilientes e tudo mais. Então, ela vende essa mercadoria, que é projeto de cidades atrativas, e o BID, como financiador de algumas cidades, ele carrega junto tal tipo de projetos. Então, é tipo assim, o BID empresta dinheiro e ainda abre mercado para essas empresas. Então, junto com a SAAB, que promoveu o projeto, que é o Centro de Cooperação e Controle, aos moldes que tem em Goiânia, Rio de Janeiro, que é aquele que controla a mobilidade, o SUS, as ambulâncias, como deu o nome, SAMU, a parte toda de risco e desastre também, de controle. E a outra empresa que me chamou a atenção foi a empresa chamada LH House, né, coreana. Essa empresa coreana, ela trabalha com desenvolvimento de propriedades. Então, ela trabalha com desenvolvimento de imóveis e propriedades. Então, ela é famosa lá na Coreia, porque eles chamam da construção dos New Towns, que são as cidades novas, que a Coreia cria assim, que nem cogumelo em algumas áreas dela lá, promovendo toda uma expansão imobiliária, uma expansão em si da produção do espaço. Só que essa empresa também está ligada com o que a gente chama de valorização, né, de terras e propriedades. Então, essa empresa trouxe a ideia do complexo Beira Rio. Ela construiu o pré-projeto, e o pré-projeto, quando eu vi essa ideia de complexo, eu já vi que isso já vem de uma série de ações internacionais que criam esses espaços já para depois virarem complexo de multiuso, com equipamentos culturais, ambientais e tudo mais. E ligado geralmente ao quê? A uma expansão urbana, que o espaço urbano fica cada vez mais raro, né, urbanizado nas cidades, e aquelas áreas historicamente ocupadas pela moradia popular, áreas de córregos, áreas próximas de declives, passam a se tornar, de acordo com a sua localização, né, que a gente tem toda a questão da renda, né, da terra, então essas áreas começam a virar cobiçadas, quando nunca foram. Então, nós temos São Rafael com 60 anos, sendo ignorada pelo poder público, lá jogada à sua própria sorte, com pequenas obras de clientelistas de alguns governos,
em si, como também as demais, e de repente surge o projeto Complexo Beira Rio, dentro do programa João Pessoa Sustentável, que prega principalmente a sustentabilidade ambiental e financeira e fiscal. Então, a grande meta deles é o quê? É fazer a promoção do desenvolvimento urbano para que essa terra vire o quê? Uma terra valiosa para a arrecadação da prefeitura e pagar os empréstimos. Por que eu digo empréstimos? Porque já percebi, pela análise de outras cidades, o BID está em 77 cidades da América Latina com esse projeto, então não é pouca coisa. Tem capitais, como de Montevidéu, é uma delas, fora uma série de outras cidades, e nós percebemos que esses empréstimos são só a ponta do iceberg, porque ele emprestou 100 milhões de dólares e pediu uma contrapartida de 100 milhões, que foi toda com fundo público de obras do Minha Casa Minha Vida, que já estavam, como, Thalita, como você colocou, aquelas obras da Copa, né? Ela tinha obras que não estavam na matriz da Copa e foram incorporadas para entrarem no bolão da Copa. Então, do mesmo jeito, no bolão aqui do BID, entrou Minha Casa Minha Vida, que já estava sendo construído em vários lugares. E eles agora incorporaram como se fosse obra deles. Então, eles são bonzinhos. Então, fizeram vários planos habitacionais. E, nesse sentido, Luciano e Thalita, a gente percebeu, e demais, a gente percebeu que no projeto eles fizeram um levantamento com a empresa chamada Idono, que é uma empresa espanhola, que atuou até aí no projeto, tentou concorrer ao projeto do Tietê, do Arco Tietê, pronto, assinalei. E essa empresa ela tem uma expertise enorme na produção desses grandes projetos ligados a parques lineares e tudo mais. E a Idom fez um levantamento de como é que eu posso dizer, da tendência de crescimento urbano de João Pessoa. E ela diz, ela aponta para que em tantos anos se crescer assim, se crescer assado. E eles dizem que para gerenciar todos os projetos que estão dentro do Plano João Pessoa Sustentável, que são projetos ligados à descarbonização, redução de riscos de desastres, centro de cooperação, fora uma série de parques que a gente está tratando de um, que é o complexo. Mas tem um que é a recuperação ambiental de um antigo lixão da cidade, que é o Parque Ecológico do Roger. Tem um outro da área central, da Via Férrea. E temos um plano piloto que foi umas áreas mais valorizadas da cidade, onde tinha uma comunidade chamada São José, que ela está entre bairro riquíssimo e é uma ex na beira do rio. O que eu estou querendo dizer com isso? É que, apesar de João Pessoa apresentar a mesma configuração, tirando a parte que nós temos no litoral, e a área mais valorizada é o litoral, não aquela central ali que você mostrou dos mapas, lá de São Paulo, mas centro-oeste, ali, aquela sudoeste. E nós temos o quê? Em João Pessoa, litoral e área central. O restante todinho são áreas excluídas, com precarização. A professora Sposati, em 2009, organizou aqui a topografia social para o levantamento, né, na época, que era o Plano Nacional de Assistência Social, e ela definiu as áreas excluídas e incluídas da cidade, e parecia muito com o mapa de São Paulo que Luciana colocou. E, novamente, se repete. Os investimentos todos em algumas áreas já infraestruturadas, já valorizadas, e grande parte da cidade abandonada. E a Covid mostrou isso muito bem agora, comunidades aqui ao sul da cidade, na área de expansão, que as pessoas estão passando fome, não tem nenhum dos serviços urbanos, e estamos vendo ser construídos parques lineares, largos, como o que teve no litoral agora, um largo que era no waterfront da cidade, e revitalização de antigas áreas já valorizadas. E o que a gente percebeu? Que no projeto ele só investiu 100 milhões, mas o projeto custa 1,5 bilhão. Então, já volta a se ver que a cidade vai se vender muito mais para conseguir implementar todos esses projetos. Tanto via novos empréstimos, que são possíveis, tem cidades que já estão no terceiro, como também com a venda dos seus espaços via possíveis operações urbanas que já estão vinculadas ao novo plano diretor que está em discussão, de forma não popular, não participativa.
inclusive foi feito por uma consultoria de São Paulo, o termo de referência, já está todo feito lá. E é uma das perguntas que eu vou começar a fazer para vocês é como vocês veem essa utilização para depois, né? Do Estatuto da Cidade, alguns instrumentos que são para o mercado, como as operações urbanas, como a ortogonerosa, e como elas se vinculam a algumas áreas atualmente da cidade. Aí tem o PIO, né, que tem se crescido aí depois das operações. E a gente vê que há um movimento aqui, possivelmente, uma leitura minha, de que já mexeram com o Fundurb, que era o Fundo das Operações Urbanas, tiraram da ESEIF, que era o encontro da ESEIF, e futuramente vão mexer com o instrumento e se prevê tanto os condomínios, né, aquela parte condominal da lei, como também as AUCs, né, que não tinham aqui regulamentadas. Então, gente, eu só queria colocar que nós estamos em 8 comunidades, e delas tem 2 grandes, que é a São Rafael e a Tito Silva, que a gente está se concentrando, e a Tito Silva, mais de quase 2/3 da comunidade tendem a sair com o projeto Parque Linear, e a São Rafael 1/3. E parte dessas localidades foram mapeadas como risco, com área de risco, que não se apresentam na realidade. Então, nós temos uma meta no projeto de fazer contra-mapas, junto com a população em si, para mostrar que não existe essas áreas de risco nesse tom, nesse superfaturamento de área de risco em si. Além disso, é meta da gente, e aí é um entendimento que eu faço aqui também uma possível questão, é que o projeto ele não visa uma harmonia entre comunidades em si e a área, né, e a natureza. Para preservar, para devolver, como eles dizem, a natureza para a sociedade pessoense aqui, tem que tirar as comunidades. É como se as comunidades fossem um empecilho para o usufruto dos bens comuns e tal, ligados às imagens de rios, que a cidade é cortada por rios. E essa não é só a única comunidade, nós temos Porto do Capim também, que está numa luta histórica. Então, nesse sentido, eu vou terminar só dizendo que nós temos nós temos provavelmente aquele número que eu falei, e eles prevêem a construção de 500 imóveis, quando existem quase 900 que vão sair, segundo eles. A obra são milionária para uma cidade pobre como João Pessoa, que é pobre, nós estamos na periferia da periferia em si, né, geograficamente no país, e geram um custo de oportunidade, já que nós temos várias áreas da cidade com necessidades tremendas de infraestrutura, investimentos em si e tal. Então, eu queria terminar só com já para abrir as perguntas em si. Como se vocês se depararam, eu já vi aqui que a Thalita colocou, com esses dados, geralmente com dados errôneos, criados por projetos estatais que inflam números, ou às vezes também subestimam números também para conseguirem seus objetivos, né? Se houve quais as principais assim, dificuldades para elaborar um planejamento urbano popular, ao ver de vocês, quais são as principais dificuldades? Eu acho interessante a gente pensar nisso, o que foi, assim, eu sei que cada um tem o seu caso, mas assim, academicamente, no caso de vocês, e nessa interação. E uma última, só para abrir para as pessoas, é como vocês veem essa imbricação do novo Código Florestal com o Estatuto da Cidade. Porque a primeira coisa que eles fazem aqui é dizer que vai fazer tudo ligado ao Estatuto da Cidade. Mas o Estatuto dá brecha para muita coisa que não é legal. Então, eu queria saber como que vocês veem isso, essa implicação desse Código Florestal em áreas de parques lineares, se vocês utilizaram essa mediação para defender esses territórios, como foi nesse sentido? Aí eu abro aqui, né? Novamente agradecendo a presença de todos, e abro aqui e ver. Neto, você identificou alguma pergunta, assim, que você possa... Já que eu fiz aqui... rodada, né? Eu acho que tem uma pergunta aqui para a Thalita sobre o Xavier da Araci. E acho que podemos fazer uma rodada e a gente responde em bloco. O que vocês acham?
Qual é a pergunta, gente? Thalita é de Araci, né? Sobre o índice de vulnerabilidade. Sim, esse eu já respondi aqui no chat. Foi, Luciana já respondeu sobre a vulnerabilidade. A de Thalita é porque ela falou que foi enviado o laudo qualificado de risco. Aí eu perguntei, o laudo foi enviado para a Prefeitura Municipal? O laudo foi enviado para onde? Quer começar, Lu? Quer que eu... Agora eu não tinha visto o chat. Ela perguntou como funciona o chave-chave e essa questão do laudo, no caso desculpa, eu não tinha visto o chat aqui do lado. Então, o laudo, na verdade, a gente queria fazer, né, um contralaudo, né, porque na ação civil pública eles pediam um laudo, depois de muito interceder junto à promotora, a gente conseguiu que eles pedissem na ação civil pública um laudo, e aí foi paralisado esse processo, né? Ele tá bem, preciso até me atualizar para ver como é que tá. Aí, nesse meio tempo, o que a gente fez foi construir um contralaudo, né? Um pouco nessa ideia das contranarrativas, dos contramapas, para contrapor o que o Alexandre estava falando também, né? Contrapor esses números que muitas vezes são falaciosos, são inflacionados e tudo mais. Então, sempre uma briga, a ação comunicacional, ela tem sido fundamental nesses casos para se contrapor às narrativas do poder público, né? No caso do contralaudo de Diadema, a gente fez ele em várias partes, né? Primeiro, a gente colocou ele numa publicaçãozinha, super pequenininha e simples, e distribuiu para os moradores. Então, todos os moradores tinham essa publicação com esse contralaudo, né? Que foi feito também junto com eles participaram do processo e tudo mais. A segunda coisa, a gente protocolou na prefeitura, que tinha uma gestão pouquíssimo dialogável, mas a gente protocolou na prefeitura, a gente protocolou no Ministério Público, então a gente foi lá, apresentou para eles, falou que era possível e tal, e na Defensoria também, a gente pediu para a Defensoria protocolar no processo. Então foram nesses lugares. Além disso, toda vez que tinha audiência pública, e eles faziam lá com uma certa frequência, porque tinha uma cobrança, é um caso histórico de Diadema esse, então tinha uma cobrança muito grande, e toda vez que tinha audiência pública, a gente ia lá de novo, mostrava, projetava na audiência pública, entregava para a Ecovias, que é a concessionária que cuida da área, enfim, em todos os momentos, quando tinha manifestação, os moradores levavam até a Ecovias, levavam até a prefeitura, até o governo do estado, sempre com esse livrinho na mão que continha, dentre uma das questões, o contralaudo, né? Na verdade, a gente denominou como um parecer, né? Porque por conta das responsabilidades técnicas e tudo mais. O chave-a-chave, ele é uma proposta que veio lá do pessoal de Porto Alegre, né? Que em resumo, eu te dou a minha chave e você me dá a chave do atendimento definitivo. Então, a reivindicação só deixar a sua casa quando quando for diretamente para atendimento habitacional definitivo, para evitar. Aqui em São Paulo a gente tem mais de 20 mil, eu não sei como é que está o número agora, mas de auxílio aluguel, né, que é a gente aqui, eu não sei, não conheço aí a situação aí em João Pessoa, mas aqui a gente tem famílias que estão há 5, 6 anos no auxílio aluguel, né, então a ideia é não ficar no auxílio aluguel, porque com o valor do auxílio aluguel, primeiro, você não paga aluguel em lugar nenhum, né, que é R$400, você não paga nem aluguel de laje aqui na periferia, você não paga com R$400. Então, a ideia era sempre pular, né, para que as famílias fossem direto para o atendimento habitacional definitivo. Então, na proposta da Cacolândia, por exemplo, que também tem um plano popular lá,
chama Campos Elíseos Vivo, também tem a proposta do chave a chave, porque está sendo construída uma PPP habitacional lá, e por que não incluir os moradores que já estão lá, né? Então, essa do chave a chave super pegou aqui em São Paulo, né? E é uma coisa que os moradores se apropriaram muito rapidamente também, né? Então, todas essas questões, quando elas são apropriadas, elas ganham outro patamar de força do que quando a academia falando, né? Das questões que o Alexandre colocou, sobre as dificuldades de elaborar os planos, são muitas, assim, né? Uma que eu particularmente sinto muito é o fato de a gente, planejador, ter o vício de centralizar essa discussão, quando a ideia é justamente subverter isso, né? Subverter o planejamento, entre aspas, tradicional, assim. Então, não ter o papel central nesses casos acaba sendo um desafio, porque a gente tem esse vício, né? E aí a proposta nesses casos é que a gente passe a ser mais um ator discutindo o território, pensando na alternativa, e não o ator central que vai pensar a proposta no gabinete. E aí, por exemplo, saem coisas do tipo, na questão da Cracolândia, que é um território bastante específico em São Paulo, mas coisas que não estão previstas na política pública, né? Então, por exemplo, saiu lá tem um aluguel de cama. Então, na proposta popular, saiu a proposta de um hotel social, que não está previsto em política pública nenhuma. E aí, quando a gente vai debater aquilo com a prefeitura fala, mas isso não tem como pôr, não tem como, não tem a menor chance de implementar um negócio desse. Mas daí aí a gente questiona, mas então, tá errado. Então, vocês estão pegando a política pública que existe para enfiar, fazer caber no território, quando a gente tem que fazer o oposto, a gente tem que fazer o território caber na política pública. Então, tem esses desafios que vão surgindo no meio. Uma outra questão, e aí eu me compadeço com o que o Alexandre estava falando também, que é o fato de muitas áreas não ter uma organização prévia, uma atuação histórica do movimento de moradia. E aí fica difícil, porque quando você tem um movimento de moradia intermediando, acaba sendo mais fácil, porque as famílias já têm no histórico ali das assembleias e tudo mais. No caso da Cracolândia, por exemplo, não tinha. Então, mobilizar as pessoas para pensar uma coisa tão abstrata, né, que para a gente está na cabeça, mas não está muito, que é o fato de que elas podem e devem colocar os seus desejos de cidade no papel, foi bastante difícil. Agora a gente consegue tá caminhando um pouco melhor na mobilização popular, mas mobilizar é difícil, é um super desafio. Enfim, são várias dificuldades que a gente tem aí no meio do caminho, assim, né? Não sei se eu respondi tudo. Sim. Olha, pessoal, obrigada pelas perguntas. Acho que a fala do professor Alexandre mostra, né, na verdade, esse interesse que as cidades vão despertando cada vez mais para um capital imobiliário e financeiro que vai se internacionalizando. Então, acho que as cidades do Nordeste que têm toda uma importância, né, uma beleza, vamos dizer, natural, né, ainda que esse natural seja do ponto de vista da produção social também, e aí esses discursos eles vão colando, né, nesses territórios e vão se tornando atraentes para esses prefeitos que vão valorizar, colocar essa cidade no circuito internacional, ou no mínimo, né, se isso não for viável, vão fazer de tudo, né, para atrair esses investimentos internacionais. Então, eu acho que tem uma dimensão política desse processo, né, do entendimento do prefeito sobre o que é a cidade, como financiar projetos e quais projetos, que é muito importante, porque pensando no Estatuto da Cidade, os instrumentos urbanísticos que a gente tem, eles apontam para vários lados. Realmente, o Estatuto da Cidade ele porta uma contradição, né? Ele tem instrumentos importantíssimos
para o direito à moradia, para o acesso à cidade, e tem também importantíssimos para o controle da valorização, né, uma regulação um pouco melhor do mercado imobiliário, mas também tem instrumento de incentivo desse mercado, né? Então, nesse sentido, aquela ideia da caixa de ferramentas manejada politicamente, e cada gestão, cada prefeitura vai, vamos dizer, mobilizar essas ferramentas conforme a sua orientação política, conforme o seu entendimento do território, né? Então, acho que isso é uma coisa bem importante, já está muito analisado o Estatuto da Cidade, né? Agora, por exemplo, as operações urbanas consorciadas já está muito nítido pelas experiências de São Paulo que elas não são ferramentas para viabilizar a permanência da população mais pobre no território, ela é muito mais voltada para a atuação imobiliária, né? Então, nesse sentido, as experiências de São Paulo mostram isso. Agora, tem uma questão que você traz, que é o Estatuto da Cidade e o Código Florestal, e por incrível que pareça, essa legislação mais recente de regularização fundiária, né, por mais críticas que a gente tenha a ela, o movimento de moradia faz uma leitura interessante e tenta, vamos dizer, tirar o leite de pedra, como se diz, né? Então, a regularização fundiária de interesse social, ela flexibilizou o Código Florestal, né? Desde a 11977, na verdade. Então, você tem a possibilidade de regularizar em APP, em área de preservação permanente. Então, não é porque a comunidade está na beira do córrego que ela tem que sair necessariamente, né? É claro que a gente não está falando aqui também de consolidar precariedades. Eu acho que esse caso da Vila da Paz é maravilhoso, porque mostra que a própria comunidade também não quer morar na área mais precária, né? Só que o parque não precisa passar como um rolo compressor em cima da comunidade inteira, muito pelo contrário, a comunidade pode ter um parque aos seus pés, né? Pode ter um parque próximo. Então, essa solução habitacional de qualificação, de urbanização, de infraestrutura, né? Ela tem que ser pró-comunidade, não contra a comunidade, como ela se coloca inicialmente. Então, eu acho que tem essa dimensão de trabalhar a regularização fundiária como um instrumento importante, né, de flexibilização das exigências ambientais, sem perder de vista o que a Thalita falou. A própria população ela tem que lutar por uma qualificação, né? Então, eu acho que isso é bastante importante e usar esse instrumento, de fato, a favor da permanência do território, da qualificação do território. Eu acho que, nesse sentido, é bem interessante trabalhar na perspectiva da regularização, né? E tem vários instrumentos, vários exemplos em São Paulo em que se trabalhou dessa forma, né? E acho que também nessa ideia que a Thalita trouxe, super bonita, de subverter o papel do planejador, é importante isso, né, como uma construção coletiva de conhecimento, inclusive do próprio papel da universidade, né, que eu acho que é uma coisa que a gente precisa discutir na extensão, e muitas comunidades que a gente trabalha têm falado para a gente que, assim, o fato de estar junto já é um elemento que gera uma certa proteção, não é uma proteção total, né, mas gera mais uma interlocução e é mais um ator nessa rede, né, de articulação que pode ser importante. Então, por isso eu perguntei aqui no chat, tem interface com o Ministério Público, com Defensoria Pública, porque aqui em São Paulo eles são fundamentais, né? Às vezes o Ministério Público tem também uma postura um pouco contraditória, mas quando ele se junta à pauta, vamos dizer, da reivindicação social, ele é um ator importante, né? Assim, e também a Defensoria Pública. Então, nesse sentido que a Thalita falou, né? Mobilizar a assessoria técnica, vários conhecimentos interdisciplinares para, de fato, conseguir atuar. E aí, respondendo um pouco a Júlia, né? Porque, na verdade, a gente tem uma desigualdade política muito grande, né? Enfim, e aí essas articulações, elas têm que ser fortes também nesse sentido, né? De conseguir contrapor um pouco esses processos, mas é difícil. A gente tem também vários exemplos que não resultaram no que se esperava, né? Mas mostra que a resistência popular ela é importante, a articulação,
a formação, né, política, e acho que nesse sentido a universidade tem um papel super importante, tanto na formação política quanto na formação técnica, né? Mas nesse sentido que a Thalita falou, muito mais na postura de uma troca de conhecimento do que, na verdade, de imposição de conhecimento. Então, acho que isso é super importante de se considerar nesses processos. Não sei se respondi. Tem toda essa discussão, né, do Estado neoliberal, de como as políticas públicas agora estão muito capitaneadas pelos interesses privatistas, né? Acho que isso está presente em várias políticas, né? E em várias transformações, inclusive de legislação, desde o governo federal, né, até o governo municipal. A gente está vivendo um momento de retrocesso, né, da agenda urbana, da agenda social, do direito à cidade, e um momento de resistência também a esse processo. Mas acho que era um pouco isso, gente. Eu não sei se você estava respondendo essa pergunta de Júlia, aqui no chat? A pergunta da Júlia é bem complexa, né? A Júlia colocou aqui bem. Mas eu... não é que eu entendi que era. Geral. Não, só uma coisa, sobre o que você colocou sobre a questão do Ministério Público, aqui nós temos uma atuação bem interessante, a Araci colocou, até, infelizmente, eles não puderam estar aqui hoje, mas se juntou, a gente, de certa forma, posso dizer, motivou, mostrando essa problemática do que poderia vir a acontecer no próximo ano com essas comunidades, já que estava tendo uma formação aqui de uma comissão permanente para a questão de conflitos fundiários, urbanos e rurais, que é uma comissão que tem até no Maranhão, em alguns lugares, foi criada para acompanhar essas remoções, e aqui foi criada, só que ainda não foi regulamentada. E nesse sentido, a gente ficou pensando em fazer, aí eu falei da proposta, né, do Observatório de Remoções, e de como seria interessante controlar isso e não apagar incêndio quando acontece. A gente já ter esse mapeamento, já ter esse controle, já ter todas as informações de quem é aquela terra, ela é pública, ela é privada, para quando acontecer, a gente já está ao menos situado. E foi muito positivo, Luciana e Ítalo, porque o pessoal se sensibilizou com a discussão. O procurador, inclusive, está até estudando algumas coisas sobre o BID, ele já percebeu que o BID não brinca com os cronogramas dele. Ele, na última reunião que a gente teve, eu li, eles não têm mediações, não, eles, quando querem, fazem. Aí ele já ficou mais preocupado com isso, e foi criado um GT de acompanhamento do programa. Assim foi criado, né? A gente está concebendo ainda como vai ser quem são que vai participar, né, que são as organizações, mas é justamente composto a priori, com o Fórum de Reforma Urbana, com a universidade, os projetos ligados, com a Defensoria Pública da União e a do Estado, e o Ministério Público, aqui. Então, a gente conseguiu, acho que foi, na época da pandemia, no meio de tudo digital, uma das grandes coisas que a gente fez, assim, conseguiu, foi mobilizar esses órgãos da Justiça já. Fizemos também um mapeamento já um contramapa mostrando a área do Parque Linear, as áreas que vão sair que eles tinham e quais são os EIs, e mostrando o percentual, já como primeiro produto sem cartográfico para mostrar para as comunidades nesse sentido. Mas uma grande preocupação nossa, eu acho que isso aí está para além da nossa alçatura, é justamente evitar que isso, apesar de a gente estar denunciando muito anteriormente, que as pessoas não esperem só para se movimentar quando houver a ofensiva, porque a gente tem um cronograma, já sabe o que vai acontecer, quando, indica, mas a questão mesmo dessa mobilização toda anterior é muito necessária até para fazer um contra-projeto. Então, nesse sentido, eu agradeço aqui a vocês, se não tiver mais ninguém com alguma questão, pelo menos eu não vi aqui, agradeço a vocês pela participação. Vou logo colocando que a gente já pode dialogar, futuramente pensar em trocar alguma figura, porque quando as coisas assim... A gente está muito assim ainda refém do projeto executivo, que ainda não foi licitado,
E enquanto a gente não souber qual é a empresa, o que ela pretende, como ela quiser atuar, que nós temos vários levantamentos, mas não são o executivo. Então, a gente não pode ainda, até para pedir dados do Ministério Público, assim, questionar e vão dizer, não, isso aqui é só uma simulação, como eles já disseram. Então, nesse sentido, é uma das coisas que a gente está sentindo dificuldade. Mas o Ministério Público é bom porque ele pode exigir que eles apresentem o projeto, né? Isso. Então, nesse sentido, é um parceiro importante, porque para a universidade, até pode desviar, agora para o Ministério Público fica mais difícil, né? Podem até demorar para responder e tudo mais. Justamente. Uma das coisas, justamente, a gente está, acho que a Thalita deve saber nesse sentido, que ela colocou essa questão. Nós estamos, por exemplo, eles dizem o número de casas que estão em risco, mas não dizem onde, não fizeram nenhum mapa disso. E uma das exigências que a gente quer é justamente que eles digam que casas que vocês estão falando que vai sair. É um dos pedidos que a gente vai fazer via Ministério Público quando está fazendo exame. Já para justamente fazer o contra-projeto. Sim. Super legal. Não, tem um outro laboratório, eu ia falar do LabGris, Fala aí. Tem um outro laboratório da universidade que atua bastante junto também com o LabJuta e tudo mais, que é o LabGris, que é o Laboratório de Gestão de Riscos, né? E eles trabalham essa questão, e eles trabalham a produção social do risco, e eles têm uma produção de artigos e de trabalhos bem interessantes nesse sentido, né, de problematizar como que um laudo de risco é feito, qual que é a validade temporal dele, como que faz o mapeamento, né, porque muitas vezes aqui em São Paulo aparecem os mapeamentos de sei lá quando, né, para justificar uma remoção desse ano. Daí você fala, mas de quando é esse laudo? De 10, 5 anos atrás. Você fala, não dá para ser esse laudo, né? Tem que refazer o laudo. Então, assim, quando vem essas coisas muito soltas, assim, muito do nada, é bem fácil de contrapor, né? Então, a produção do LabGris, do professor Fernando Nogueira, da professora Kátia Canil, depois eu até posso passar direitinho para você, Fernando, das referências, tem trabalhado muito nesse sentido. Acho que pode ajudar vocês também. Mas agradeço bastante, gente, a escuta aí de todos. Vai lá, tá? Eu só ia completar, assim, que nesses momentos, assim, acho que a ação comunicacional, ela é fundamental, assim, porque às vezes a gente não tem, isso, assim, não tem até hoje o executivo do corredor, por exemplo, que passaria na Favela da Paz, mas o fato deles construírem até a beiradinha da Favela da Paz e até o outro lado, apertou dos dois lados da Favela da Paz, às vezes a Júlia está aqui, ela trabalha com mapeamento colaborativo, cartografia social, tem a Isa Ali, que também trabalha com a gente, e elas manjam muito de fazer esses cardzinhos que comunicam muito e denunciam. Então, por exemplo, o tipo de cidade, qual o tipo de cidade que eles estão querendo para João Pessoa, e que as pessoas, né, de baixa renda, a população mais pobre, obviamente não está envolvida nisso, né? Então, acho que a ação comunicacional, ela é super estratégica, assim. Eu só queria deixar um convite, na verdade, aproveitar que, bom, primeiro, assim, falar que vocês não estão sozinhos aí, a gente está passando por vários problemas parecidos, né, com o que vocês estão vivendo aí, a gente passou e segue passando ainda, e atualmente a gente está, eu não sei se vocês já chegou a circular alguma coisa, mas a gente está articulado na campanha do Estúdio Zero, que ela surge por conta da pandemia, né, mas a ideia é que ela se mantenha pós-pandemia, assim que quando esse negócio acabar também, né? Sabe-se lá quando. Mas a ideia de ser uma campanha permanente. E ali, naquele espaço, a gente está trocando várias ferramentas que podem ser úteis, do tipo, mesmo passar comunicações para o Conselho Nacional de Direitos Humanos, para que eles possam intervir, denúncia na ONU, essas coisas assim, que talvez possa ajudar, inclusive, a pedir informações, por exemplo, não sei, pensar em como acessar o BID e tal, tem todo um pessoal que tem uma super experiência, assim, e aí depois a gente pode trocar informações sobre isso também. Ótimo.
depois que eu vou querer ter o contato, e já me interessei no trabalho de Júlia, desses cards. Porque uma das coisas que a gente achou interessante fazer, essa comunicação é fundamental. Porque lá na comunidade de Daniel, eles têm uma rádio, né? Aquela rádio de poste, de caixinha, mas também a web rádio. E a gente vamos ver como é que a gente pode utilizar esse equipamento. Tentamos concorrer a um projeto internacional da Fundação Casa Socioambiental para implementar uma rádio na outra comunidade, um edital internacional. E tem várias ações ocorrendo. Outra conquista nossa foi também entrar e configurar vários projetos de extensão diferentes. Então, tem um da professora Cristina que estava aqui, que é de saneamento ecológico, em si, que para justamente combater esse discurso de que não tem saneamento na comunidade. Tem o da Rádio Popular. Então, são várias coisas que a gente vai somando e já estamos aqui também, somando aqui com vocês também, nesse sentido. Gostaria de agradecer muito, muito, muito a Luciana, a Thalita, agradecer a Bia também, que me deixou contato com a Luciana, a Bia Rufino, querida Bia, e agradecer a vocês pela sua fala, que foi muito promissora. A gente está gravando justamente que a gente vai depois repassar isso aqui, conversar com o pessoal da extensão e ver nossas próximas ações em si. E é isso, obrigado, e a luta aí continua aí para todos nós, pelo que eu estou vendo. E a gente está, assim, Thalita, na campanha do despejo, e estamos também na articulação por direitos na pandemia, que está sendo puxado também, que a comunidade foi escolhida, que a quem a gente está trabalhando, para ser uma pessoa representativa. É isso. Muito bacana, parabéns pelo trabalho aí, Alexandre e todo mundo. A gente já vê que vocês já estão super articulados numa massa. Muito bacana. Tá Muito bom, obrigada. gente, obrigado. Eu que agradeço, gente. Obrigada pelo convite, obrigada, Lu, por compartilhar também. Eu que agradeço. Sim. Foi fundamental a sua participação. Foi ótimo, viu, gente? A gente vai conversando. Tchau, tchau. Abraço a todos e obrigado pela presença de todos. Tchau. Tchau, tchau.